Como controlar impulsos de consumo e compras por ansiedade com estoicismo? Você já se viu assim? O dia foi pesado, a cabeça cheia, o peito apertado, e quase sem perceber, você está com o celular na mão, rolando uma loja online como se estivesse só vendo, mas no fundo, procurando alguma coisa que nem sabe direito o que é. Aparece uma promoção, só hoje, últimas unidades, frete grátis acima de X reais. O botão Comprar Agora está ali, brilhando. Em poucos cliques, a compra está feita. Na mesma hora, vem uma sensação de alívio, um respiro, quase uma euforia. Parece que aquele pacote que vai chegar traz junto um pouco de conforto, de recompensa, de eu mereço. Só que essa sensação tem prazo de validade. Quando a fatura do cartão aparece, ou quando você abre o app do banco, vem outro tipo de sensação. Culpa, vergonha, frustração. Por que eu fiz isso de novo? Eu prometi que esse mês ia ser diferente. Eu trabalho tanto e o dinheiro simplesmente some. Talvez você já tenha pensado coisas duras sobre você mesma. Eu não tenho controle. Eu sou impulsiva demais. Eu estrago meus próprios planos. E aos poucos, você percebe que isso não é um acaso, é um padrão. O ciclo geralmente é assim. Vem um sentimento difícil, ansiedade, vazio, tédio, solidão, medo. Você faz uma compra impulsiva, muitas vezes sem planejamento. Sente um alívio rápido, como se aquilo fosse uma pausa na pressão do dia. Depois, a culpa e o arrependimento aparecem. Você promete que da próxima vez será diferente, e em pouco tempo tudo se repete. Se você se reconhece nisso, é importante ouvir isso com calma. Isso não significa que você é fraca, descontrolada ou sem jeito para dinheiro. O que está acontecendo com você tem tudo a ver com a forma como a nossa mente tenta lidar com dor emocional e com o tipo de mundo em que a gente vive hoje. Um mundo que coloca um shopping inteiro dentro do seu bolso, 24 horas por dia, com um algoritmo pronto para te mostrar exatamente aquilo que tem mais chance de te fisgar. A cada notificação, a cada anúncio personalizado, a cada só hoje, você é convidada a agir sem pensar. E quando a ansiedade aperta, a compra vira um tipo de anestesia. Por alguns instantes eleva o humor, distrai, faz você sentir que está no controle de alguma coisa. Só que a conta vem, sempre. É aqui que o estoicismo entra como uma alternativa diferente. Talvez você pense, mas o que uma filosofia de 2000 anos atrás tem a ver com o fato de eu abrir app de compras quando estou ansiosa? Tem muito a ver. Os estoicos viveram em um mundo cheio de incertezas, perdas, mudanças bruscas e coisas fora do controle deles. Eles não tinham cartão de crédito, mas tinham ansiedade, medo, preocupações. E eles passaram a vida tentando responder a uma pergunta central: como viver com mais paz num mundo que eu não controlo? A resposta deles não foi: finge que não sente. Foi: aprenda a distinguir o que depende de você do que não depende. E concentre sua energia no que realmente está nas suas mãos. No seu caso, você não controla. As promoções que aparecem, os anúncios que te seguem, o que as pessoas postam mostrando compras, viagens e novidades, o mercado, os preços, a economia. Mas você controla se abre ou não um aplicativo na hora em que está mais sensível, se age no impulso ou dá a si mesma alguns segundos de pausa. As regras que você decide estabelecer para o seu dinheiro, a forma como você escolhe lidar com aquilo que está sentindo. O problema não é comprar. O problema é quando comprar vira a forma principal, ou única, de lidar com o que dói. Quando você usa o consumo para preencher um vazio emocional, você não está comprando apenas um objeto. Você está tentando comprar alguns minutos de alívio depois de um dia ruim, a sensação de ser mais bonita,
mais interessante, mais à altura dos outros. Uma impressão de novo começo. Agora vai. Um pouco de anestesia para coisas que você não quer olhar. E isso é humano. Todo mundo, em algum momento, já tentou melhorar algo por fora para não encarar algo por dentro. O problema é que o efeito passa rápido. O pacote chega, a novidade perde o brilho, a emoção volta, e muitas vezes volta mais forte, acompanhada de dívida e arrependimento. O estoicismo te convida a um movimento diferente. Em vez de fugir do desconforto, aprender a ficar com ele sem se destruir. Em vez de seguir todo o impulso, aprender a pausar, observar e escolher. Em vez de medir seu valor pelo que compra, começar a construir um valor que vem de dentro, da forma como você se posiciona diante da vida. Você vive em um ambiente que quer te manter no piloto automático. Anúncios, promoções, redes sociais, comparações o tempo todo. Ser estoica hoje é quase um ato de rebeldia tranquila. É decidir que você não vai ser empurrada por qualquer notificação, nem por qualquer emoção. Nesse vídeo, a gente vai falar justamente sobre isso. Como usar princípios estoicos para controlar impulsos de consumo e parar de usar compras como válvula de escape para a ansiedade. A ideia não é que você nunca mais compre nada por prazer. A ideia é que você se torne capaz de escolher com consciência, sem sair ferida depois. Ao longo do conteúdo, a gente vai conversar sobre por que a ansiedade e o consumo se conectam, como perceber quando você está comprando para fugir de algo, como criar pequenas pausas e limites saudáveis, e como treinar, dia após dia, uma mente mais estável, mesmo em meio às tentações e pressões. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas se, enquanto ouve, alguma parte de você pensar, é exatamente isso que eu faço, segura essa frase. Aí existe um ponto de virada. Você não é o seu histórico de compras. Você não é a soma das suas parcelas. Você é a pessoa que, a partir de agora, pode aprender a olhar para tudo isso com mais verdade, mais responsabilidade e, principalmente, mais compaixão consigo mesma. Se você quiser dar esse passo, respira fundo. A partir daqui, a gente vai caminhar juntas. Agora que você já entendeu que não está sozinha, e que esse padrão de comprar para aliviar emoções difíceis é mais comum do que parece, a gente precisa dar um passo a mais, entender o porquê isso acontece. Porque enquanto você olhar para suas compras impulsivas como algo sem sentido, vai se tratar como alguém descontrolada. Mas quando você começa a enxergar a lógica por trás disso, você sai do papel de vilã e começa a se ver como alguém que está só tentando lidar com o que sente, ainda que do jeito errado. Vamos olhar com calma para esse ciclo. Geralmente, ele começa muito antes do comprar agora. Às vezes é um dia inteiro se sentindo pressionada, cansada, cobrada, tentando dar conta de tudo e de todos. Às vezes é uma solidão silenciosa, uma sensação de que ninguém te vê de verdade, ninguém percebe o esforço que você faz. Às vezes, é uma comparação constante, rolando o feed e vendo pessoas que parecem ter a vida resolvida, a casa perfeita, o corpo perfeito, os looks perfeitos, e você sentindo que está sempre alguns passos atrás. Essas pequenas picadas emocionais vão se acumulando ao longo do dia. Não é um grande acontecimento, mas é como se você fosse enchendo um copo de água, gota a gota. Chega uma hora em que esse copo transborda. É nesse momento que o seu cérebro começa a procurar, quase automaticamente, algo que te dê alívio rápido. E aí, o que está mais perto? O celular, as redes sociais, os aplicativos de compra, os anúncios milagrosos que prometem transformar a sua vida com um produto. Quando você está ansiosa,
Sua mente não está buscando o que é melhor para você a longo prazo. Ela está buscando uma coisa só: reduzir o desconforto agora. E comprar faz exatamente isso, por alguns minutos pelo menos. Existe uma pequena descarga de dopamina, aquele neurotransmissor ligado ao prazer, à novidade, à recompensa. É quase como se você dissesse para o seu cérebro: calma, olha só, tem algo bom acontecendo aqui, você não está tão mal assim. Só que junto com essa sensação vem outra mensagem escondida: eu não estou dando conta de lidar com o que eu sinto, então eu preciso de algo de fora para me salvar. E é aqui que o padrão vai se fortalecendo. Toda vez que você sente ansiedade, vazio ou frustração, recorre à compra e sente um alívio rápido. O seu cérebro aprende: quando eu me sinto mal, comprar ajuda. Então, na próxima vez que eu me sentir mal, vou fazer de novo. É assim que um comportamento vai deixando de ser algo pontual e começa a se transformar em hábito. Não é falta de inteligência. Não é falta de caráter. É o jeito que a sua mente encontrou para te proteger de algo que parece pesado demais. Mas, como quase toda tentativa de proteção construída no impulso, ela vem com um preço alto, porque depois da compra vem o que você já conhece: o arrependimento, a culpa, a preocupação com o dinheiro, a sensação de que está sempre correndo atrás. E aí, esse ciclo se complica. Agora você não está lidando apenas com a ansiedade que tinha antes. Você está lidando com a ansiedade plus a culpa, o medo do futuro financeiro. Percebe como isso vai se somando? O estoicismo entra justamente aqui, no ponto em que a maioria das pessoas pensa: eu sou um desastre, eu não tenho solução. Os estoicos nunca negaram que a gente sente coisas intensas, desconfortáveis, contraditórias. Eles apenas insistiam numa ideia: o que você faz com o que sente é responsabilidade sua. Isso não significa se culpar ainda mais. Significa, pelo contrário, assumir um lugar de poder. Em vez de se ver como uma marionete nas mãos da ansiedade e da publicidade, você começa a se ver como alguém que pode treinar a própria mente. O primeiro passo desse treino é entender o fluxo. Acontece algo externo: um comentário, uma notícia, um dia difícil, uma comparação. Isso gera um estado interno: ansiedade, medo, sensação de insuficiência. Esse estado interno dispara um desejo de alívio rápido, fugir da sensação ruim. O cérebro escolhe um atalho conhecido: comprar, comer demais, se afundar no celular, beber, etc. Vem o alívio temporário, vem a consequência negativa. Isso reforça uma autoimagem ruim: eu não presto, eu não aprendo. Essa autoimagem aumenta ainda mais a ansiedade. O ciclo recomeça. O que o estoicismo te propõe não é não sentir, é colocar consciência entre essas etapas. É aprender a perceber o momento em que o copo começa a encher. O momento exato em que a vontade de comprar aparece como promessa de alívio. O momento em que você ainda pode escolher fazer diferente antes de clicar em finalizar pedido. Sem consciência, tudo isso acontece em segundos no automático. Com consciência, esses segundos se alongam e você passa a ter espaço para respirar, pensar e decidir. Tem um ponto muito importante aqui. Geralmente, você não está comprando um produto. Você está comprando uma história. A história de que, com isso, eu vou me sentir mais segura. Com isso, eu vou ser mais respeitada. Com isso, eu vou finalmente me sentir suficiente. Não é a bolsa. É a promessa de se sentir à altura de um certo padrão. Não é o eletrônico. É a sensação de que agora você é mais produtiva, mais organizada, mais profissional. Não é a maquiagem, a roupa, o tênis. É a fantasia de que, com aquilo, ninguém vai perceber as suas inseguranças.
O problema é que nenhuma dessas histórias se sustenta se você não trabalhar o que está dentro. O estoicismo te convida a inverter a ordem. Primeiro, trabalhar a forma como você enxerga a si mesma, a sua vida, o seu valor. Depois, deixar que as coisas materiais sejam apenas isso, coisas. Boas, úteis, até prazerosas, mas nunca o centro da sua identidade. Quando você começa a se ver assim, a compra deixa de ser remédio e volta a ser escolha. E essa é uma chave fundamental. Enquanto a compra for remédio, você vai se sentir doente. Quando a compra volta a ser só uma opção, você se redescobre saudável. A partir de agora, nos próximos trechos, a gente vai trazer ferramentas concretas para interromper esse ciclo. Desde criar pausas até estabelecer limites saudáveis e construir pequenos exercícios estoicos para o dia a dia. Mas antes de mudar o comportamento, você precisava entender o que ele está tentando fazer por você. Ele está tentando te proteger de dores que você não aprendeu a lidar de outra forma. E isso muda até a forma como você fala com você mesma. Em vez de "eu sou um caso perdido", você começa a dizer: "Ok, eu estava tentando aliviar uma dor. Agora eu quero aprender a fazer isso de um jeito que não me destrua." Esse é o começo da mudança real. Agora que você já entendeu melhor por que a ansiedade e o consumo andam de mãos dadas, a gente entra no coração do estoicismo. Se tivesse um único princípio que você pudesse guardar dessa filosofia para aplicar na sua relação com o dinheiro e com as compras, seria este: existe o que está sob o seu controle, e existe o que não está. Pode parecer simples demais, mas respira fundo e deixa isso descer um pouco. Quando você mistura tudo no mesmo saco, quando acha que deveria controlar o mundo, as pessoas, os anúncios, as promoções, o comportamento dos outros, você vive em frustração permanente. Mas quando você começa a separar, a clarificar, algo muda por dentro. Você sai daquela sensação de "sou vítima de tudo" e entra no lugar de "eu tenho uma parte aqui que é minha responsabilidade." Vamos trazer isso para o tema das compras por ansiedade. O que não está sob o seu controle? O fato de existirem promoções o tempo todo. O algoritmo que te mostra exatamente os produtos que combinam com o que você anda pesquisando. As escolhas de consumo de outras pessoas, que parecem estar sempre viajando, comprando, renovando tudo. As crises econômicas, os preços aumentando, a forma como o mercado funciona, o passado, as compras que você já fez, as dívidas que já assumiu, as decisões que já tomou. Você não controla nada disso. Por mais que você se desgaste mentalmente, por mais que se culpe, por mais que fique ruminando "eu não aguento mais isso", nada disso obedece à sua vontade. Mas existe outra lista. A lista das coisas que, mesmo parecendo pequenas, são seu território de poder. O que está sob o seu controle? O momento em que você decide abrir ou não um aplicativo de compras, principalmente quando sabe que está fragilizada. O tempo que você permanece olhando vitrines digitais, alimentando desejos que você sabe que não pode sustentar. A decisão de colocar ou não um produto no carrinho quando sente a ansiedade apertar. As regras que você define para o seu próprio dinheiro. Quanto pode gastar, com o que, até onde vai. A forma como você conversa com você mesma depois de uma compra impulsiva, se destrói ou se assume responsabilidade e aprende com aquilo. O compromisso de treinar dia após dia, pequenas pausas antes de qualquer gasto que não estava planejado. Os estoicos diriam que a sua liberdade começa quando você escolhe investir sua energia apenas no que está nessa segunda lista. Por exemplo, você não controla que surgiu uma super promoção do nada, mas você controla se clica ou não no anúncio. Você não controla se alguém postou um vídeo exibindo várias compras do mês.
Mas você controla se vai transformar aquilo em comparação e sentimento de fracasso, ou se vai apenas observar e seguir com a sua vida. Parece pouco, mas não é. Porque é justamente nesses pequenos pontos de escolha que as suas compras acontecem. Repara, raramente alguém acorda dizendo: hoje vou destruir meu orçamento. Não é assim que funciona. O problema nasce de micromomentos em que você abre mão do seu poder, como se fosse inevitável. Ah, é só dar uma olhadinha. Só vou ver o que tem de novidade. Não custa nada colocar no carrinho para pensar depois. E quando percebe, já está no finalizar compra. O estoicismo convida você a recolher esses momentos de volta. Em vez de viver como se estivesse sempre sendo empurrada, você começa a se perguntar várias vezes por dia: isso aqui depende de mim ou não? Se não depende, você solta. Se depende, você escolhe com mais consciência. Um exemplo muito prático. Você teve um dia horrível. Chegou em casa esgotada. Sente vontade de abrir o app de compras para relaxar a mente. O que não depende de você? O que aconteceu ao longo do dia? As atitudes das outras pessoas, a carga de trabalho que já veio estruturada, as exigências que colocaram sobre você. O que depende? O que você vai fazer com essa vontade de fugir? Se você vai alimentar essa vontade abrindo o app ou se vai tentar outra coisa. Se você vai reforçar o hábito antigo ou experimentar um novo caminho, mesmo que seja mais desconfortável no começo. É aqui que entra uma das práticas mais poderosas inspiradas no estoicismo: a pausa consciente entre o impulso e a ação. Talvez você esteja acostumada a sentir a vontade e já clicar. Tudo acontece num fluxo só. A proposta agora é quebrar esse fluxo. Deu vontade de comprar? Antes de tocar em qualquer app, você faz uma pausa. Pode ser algo simples como respirar profundamente 10 vezes, ficar 1 minuto em silêncio, apenas percebendo o que está sentindo, perguntar a si mesma: o que está acontecendo aqui dentro agora? Muita gente subestima essa pausa porque ela parece pequena demais. Mas na prática, é nela que você sai do piloto automático. Sem pausa, a sequência é sentimento, impulso, ação. Com pausa, vira sentimento, impulso, consciência, ação. Essa consciência é a porta de entrada do seu controle. É ela que te permite escolher, e não apenas reagir. Você não vai acertar sempre. Vai ter dia em que a vontade de comprar vai vencer. E tudo bem. O caminho estoico não é o caminho de não errar nunca. É o caminho de aprender com cada deslize. Mas, pouco a pouco, você vai perceber que já não está mais indo junto com qualquer impulso. Você começa a se ver de fora, como se dissesse: olha, eu sei o que você está tentando fazer. Sei que você quer fugir desse desconforto. Mas vamos tentar um jeito diferente. É aí que o jogo começa a virar. Quando você entende o que realmente está sob o seu controle, você para de gastar energia brigando com aquilo que não muda só porque você quer. E começa a usar sua força onde ela realmente produz resultado. Nas suas pequenas escolhas diárias. As compras impulsivas não desaparecem de uma vez. Mas a cada vez que você escolhe conscientemente, você enfraquece o padrão antigo e fortalece um novo. E é isso que, no fundo, o estoicismo sempre quis. Não te transformar em alguém frio, sem desejos, mas em alguém capaz de governar a própria mente, mesmo num mundo que vive tentando te puxar para fora de você. Agora que você já entendeu melhor por que a ansiedade te empurra para o consumo, e percebeu a importância de separar o que está e o que não está sob seu controle, a próxima chave é essa aqui. Antes de comprar qualquer coisa, se perguntar com sinceridade: isso é uma necessidade real? Ou é anestesia emocional? Pode parecer uma pergunta simples,
Mas se você levá-la a sério, ela muda completamente a sua relação com o dinheiro. Vamos começar entendendo o que é o quê. Quando falamos de necessidade, não estamos falando só de coisas básicas como comida, remédio, contas essenciais. Necessidade pode ser algo que está alinhado com a sua realidade financeira, seus objetivos de médio e longo prazo, seu bem-estar real, não só momentâneo. Algo que você planejou, avaliou e decidiu com calma. Já a anestesia emocional tem outro sabor. É quando você compra para não sentir alguma coisa, para fugir de um desconforto interno, para preencher um vazio, para tentar melhorar sua autoimagem na marra, de fora para dentro. A diferença não está tanto no produto em si, mas na intenção por trás da compra. Você pode comprar a mesma blusa, por exemplo, como necessidade ou como anestesia. Se você precisa de uma peça para trabalhar, pesquisou, comparou preços, planejou o gasto e está dentro do seu orçamento, aí faz sentido. Mas se você teve um dia horrível, brigou com alguém, se sentiu rejeitada, abriu o app e comprou 3 blusas sem nem olhar direito o extrato, aí o problema não é a blusa, é o que ela está tentando encobrir. O estoicismo te convida a olhar para isso com muita honestidade. Antes de clicar em comprar, você pode criar um micro-ritual, pausar, respirar fundo algumas vezes, fazer 3 perguntas simples para si mesma. Eu realmente preciso disso agora? Eu tinha planejado essa compra ou ela apareceu do nada porque eu estou mexida emocionalmente? Se eu não estivesse ansiosa, triste, cansada, eu ainda compraria isso? Essa última pergunta, principalmente, costuma trazer muita clareza, porque se a resposta for não, talvez o que você esteja buscando não seja o objeto, e sim alívio. Outra pergunta poderosa é: se eu não pudesse postar essa compra em lugar nenhum, ainda assim eu iria querer isso? Essa pergunta toca em algo delicado. O quanto você compra para se sentir melhor aos olhos dos outros e não necessariamente para atender uma necessidade sua. Os estoicos falavam muito sobre viver de acordo com a própria consciência, não com a aprovação externa. No mundo de hoje, isso é um desafio, porque a gente vive cercada de comparações. Quem mostra o que comprou, para onde viajou, o que tem, o que usa. A tentação de comprar para caber, para parecer, para não ficar para trás, é enorme. Mas isso raramente traz paz. Quando você passa a perguntar: eu quero isso porque faz sentido para a minha vida, ou porque tenho medo de parecer menos que os outros, você começa a separar o que é desejo genuíno do que é anestesia e comparação. Um bom exercício é olhar para algumas das suas últimas compras e, com calma, fazer esse raio-x. O que eu estava sentindo naquele dia? Eu tinha planejado essa compra? Ela me ajudou realmente ou serviu mais como distração? Eu me arrependi depois? Se eu pudesse voltar no tempo, compraria de novo? Não é para você se torturar com isso. É para aprender. Quanto mais você entender quais compras vieram de anestesia e quais vieram de necessidade, mais fácil fica identificar o padrão antes de repetir. O estoicismo não quer te transformar numa pessoa que não deseja nada. Desejar faz parte da vida. O ponto é: quem está no comando? Quando a anestesia assume o volante, você fica assim. Compra sem pensar. Sente alívio por pouco tempo. Depois vem culpa e preocupação. E isso te deixa ainda mais vulnerável para buscar outra anestesia. Quando a necessidade real alinhada com consciência assume o volante, o cenário é outro. Você pensa antes de comprar, faz contas, se pergunta se isso conversa com os seus valores e objetivos, sente paz depois de decidir, mesmo que gaste um pouco mais em algo importante, porque sabe que faz sentido. Um detalhe que engana muita gente é o uso de justificativas racionais para compras claramente emocionais. Eu mereço, trabalho tanto,
É um investimento em mim. Se eu não aproveitar agora, não vou ter outra chance. É que eu precisava de um mimo. Essas frases podem ser verdadeiras em alguns contextos, mas em outros são apenas capas bonitas para um impulso. A chave está em como você se sente depois. Se depois da compra você sente tranquilidade, sensação de que fez o certo, coerência com o seu momento de vida, provavelmente foi uma boa decisão. Se depois da compra você sente peso, arrependimento, vontade de esconder o que fez, é muito provável que tenha sido anestesia. Os estoicos tinham um compromisso muito forte com a realidade. Eles buscavam olhar para as coisas como elas são e não como gostariam que fossem. Quando você olha para suas compras com esse espírito sem auto-engano, começa a construir uma nova relação com o dinheiro, mais adulta, mais honesta, mais livre. E lembre, isso é um processo. Você não vai acordar amanhã com um detector infalível que separa, com 100% de precisão, necessidade de anestesia. Mas a cada vez que você se pergunta o que eu estou buscando de verdade com essa compra, você se aproxima um pouco mais da verdade. Talvez às vezes a resposta seja: estou buscando um abraço que não tive. Estou buscando reconhecimento que não recebi. Estou tentando anestesiar um medo que eu não quero olhar. Dói admitir isso, mas é justamente essa sinceridade que abre espaço para mudanças mais profundas. Porque se o problema é falta de acolhimento, de descanso, de reconhecimento, de sentido, não é um pacote chegando em casa que vai resolver. O estoicismo, nesse ponto, te chama a um tipo de coragem silenciosa. A coragem de sentir o que está aí dentro, sem tentar tapar com coisas. E aos poucos, você vai aprendendo a cuidar dessa ansiedade de outras formas. Com limites, com pausas, com conversas sinceras, com autocuidado de verdade, e não com mais uma caixa para abrir. Antes de concluir qualquer compra, tente guardar essa cena. Você, com o dedo prestes a clicar. Uma pequena pausa. Uma pergunta clara. Isso vai ao encontro da vida que eu quero construir, ou é só uma forma de fugir da vida que eu tenho hoje? A resposta, lá no fundo, você sabe, que é nessa resposta que começa a sua liberdade. Quando você pensa em gastar demais, provavelmente a primeira coisa que vem à cabeça é o dinheiro que saiu da conta, o limite do cartão que diminuiu, a fatura que aumentou. Mas o problema das compras por ansiedade não está só nos números. Existe um preço invisível que você paga toda vez que cede a um impulso, e é esse preço que, aos poucos, desgasta a sua paz. Vamos olhar para ele com calma. Quando você faz uma compra impulsiva, naquele momento parece que ganhou algo. Um produto, uma sensação de recompensa, um pouco de alívio. Mas, junto disso, quase sempre você compra outras coisas que não aparecem na nota fiscal. Você compra culpa. Logo depois da euforia vem aquele pensamento: eu não precisava disso. Eu extrapolei de novo. Eu sabia que não era a hora. Mesmo assim fiz. Essa culpa não é neutra. Ela vai criando rachaduras na forma como você se enxerga. Você começa a confiar menos em si mesma, a duvidar da própria capacidade de se organizar, a acreditar que com você não tem jeito. Você compra preocupação constante, porque não é só o momento da compra, é o medo do que vem depois. Será que vai faltar para alguma conta? E se acontecer uma emergência? Como é que eu vou pagar tudo isso no mês que vem? Essa preocupação não aparece como uma conta no app do banco, mas aparece no seu corpo, no sono que não vem direito, na mente sempre acelerada, na irritação com coisas pequenas, na sensação de estar sempre em dívida, com os outros e com você. Você compra adiamento de sonhos maiores. Cada vez que um dinheiro vai embora em algo que você nem queria tanto assim, existe alguma outra coisa mais importante que precisa esperar. Pode ser
uma reserva de segurança que nunca sai do lugar, um curso que você realmente gostaria de fazer, uma viagem que poderia te trazer experiências profundas, um projeto pessoal engavetado. Só que, como o preço invisível não vem num boleto separado escrito sonhos adiados, você não percebe de cara. Vai só aquela sensação vaga de que a minha vida não anda. Você compra discussões e tensões. Se você divide contas com alguém ou vive em família, é provável que essas compras impulsivas respinguem em outras pessoas também. Talvez venham conversas difíceis, cobranças, olhares de julgamento. Talvez você se pegue escondendo compras, disfarçando valores, evitando falar de dinheiro. Isso mina a confiança na relação com os outros e na relação consigo mesma. E tem ainda um preço que os estoicos falariam bastante: você compra escravidão emocional. Toda vez que você cede ao impulso de comprar para aliviar a ansiedade, você reforça uma mensagem interna: eu não sei lidar com as minhas emoções sem fugir. Essa mensagem vai te deixando cada vez mais dependente de saídas rápidas. Comprar, comer, rolar o feed, se distrair a qualquer custo. O resultado é uma mente menos estável, menos presente, menos livre. Os estoicos valorizavam muito a ideia de liberdade interior. Para eles, uma pessoa é verdadeiramente livre não quando pode fazer tudo o que quer, mas quando não é dominada por aquilo que quer na hora errada. Quando uma promoção, um anúncio ou um impulso tem poder de mandar em você, de alterar seu humor, seu planejamento e suas escolhas, alguma coisa está sendo entregue para fora. Não é só o seu dinheiro que vai embora, é um pedaço da sua autonomia. E por que é tão importante enxergar esse preço invisível? Porque na hora da tentação, a sua mente tende a olhar apenas o lado bom da compra. O prazer de ter algo novo, a sensação de recompensa, o alívio imediato. Se você não se treinar para enxergar também o outro lado, é quase certo que o impulso vai vencer. Uma prática muito estoica é antecipar as consequências de uma ação antes de realizá-la. É como se você perguntasse: se eu seguir esse impulso até o fim, como eu provavelmente vou me sentir depois? Na hora de uma compra impulsiva, você pode se acostumar a fazer um pequeno filme mental. Imaginar a fatura chegando. Imaginar você olhando para o extrato. Imaginar a conversa que talvez tenha que ter. Imaginar a sensação de alívio que dura pouco e a de peso que dura bem mais. Não é para se torturar, é para colocar a realidade completa na mesa, não só o recorte bonito. Ao mesmo tempo, existe um outro filme que você pode rodar, o de não comprar. Como você se sentiria se olhasse para o produto, sentisse vontade, respirasse fundo, decidisse esperar, e no fim do dia percebesse que não precisava daquilo? Talvez desse uma frustraçãozinha na hora, mas junto dela vem algo muito mais valioso. A sensação de, dessa vez, eu consegui. Esse sentimento de vitória silenciosa sobre si mesma é o oposto da culpa que você sente quando compra no impulso. É como se você estivesse reconstruindo, tijolo por tijolo, a confiança que perdeu em você. Você começa a perceber que é capaz de sentir vontade e não agir. Lidar com a ansiedade sem buscar um escape imediato. Priorizar a paz de amanhã em vez da euforia de agora. E isso muda tudo. A partir do momento em que você enxerga claramente o preço invisível das compras impulsivas, elas deixam de parecer só um mimo e começam a ser vistas como o que realmente são. Uma troca desigual entre alguns minutos de alívio e muitos dias de preocupação. O estoicismo não está aqui para roubar a sua alegria, para dizer que você nunca mais pode se dar um presente. Ele está aqui para te ajudar a não vender sua paz por tão pouco. Da próxima vez que você se pegar com o dedo prestes a clicar em comprar,
Tente lembrar de tudo isso. O dinheiro é um pedaço da história. A culpa, a preocupação, o adiamento dos sonhos e a escravidão ao impulso completam o quadro. E você pode se perguntar com calma: eu quero pagar esse pacote completo ou prefiro agora lidar com o desconforto de não comprar para evitar uma dor bem maior depois? Essa pergunta já é, por si só, um exercício estoico poderoso, porque quando você faz isso, deixa de ser espectadora das suas compras e passa a ser autora das suas decisões. E é aí que, aos poucos, você vai percebendo: a verdadeira economia não é só financeira, é emocional, mental, espiritual. Você não está apenas guardando dinheiro, você está guardando sua paz. Até aqui você já entendeu melhor o que te leva a comprar quando está ansiosa. Já viu a diferença entre necessidade e anestesia emocional e já enxergou o preço invisível de cada compra impulsiva. Agora a gente entra em uma parte muito prática: como criar limites e regras para o seu dinheiro que realmente funcionem no dia a dia. Quando se fala em limite, muitas pessoas sentem um aperto. Parece castigo, parece privação, parece que vão tirar todas as coisas boas da vida. Mas, na verdade, limites bem pensados são o contrário disso. Eles não são prisões, são trilhos. Os trilhos não prendem o trem. Eles permitem que o trem chegue com segurança onde precisa chegar. Com o seu dinheiro é a mesma coisa. Se você deixa tudo solto, sem regra, sem visão, sem limite, o caminho mais provável é o do impulso. O imediatismo sempre fala mais alto quando não existe nada estruturado para te proteger de você mesma nos momentos mais frágeis. Os estoicos, mesmo sem falar de orçamento como a gente fala hoje, valorizavam muito a disciplina e a moderação. Eles sabiam que se você não criar hábitos e estruturas, a vida acaba sendo decidida sempre pelos seus desejos do momento. Então, como trazer isso para a prática? Um primeiro passo é você ter clareza do que entra e do que sai. Pode parecer básico, mas muita gente vive anos sem olhar com verdade para os próprios números. Não sabe quanto gasta com comida, com supérfluos, com assinaturas, com coisas realmente importantes. Você não precisa de um planilho complexo para começar. Pode ser papel, bloco de notas, um app simples. O importante é responder com sinceridade: quanto entra por mês? Quais são os gastos fixos que não dá para mexer agora? Aluguel, conta de luz, água, etc. Quanto, em média, vai embora com coisas que não são essenciais? Mimos, pedidos de comida, compras por impulso, coisinhas. Só essa visão já traz uma dose de realidade que muitas vezes a gente evita. A partir daí, entra o que podemos chamar de limites estoicos, que são regras simples, mas firmes, que você cria para proteger a sua versão ansiosa. Um exemplo clássico é definir um teto mensal para gastos supérfluos. Não é nunca mais gastar com nada prazeroso. É decidir: todo mês eu tenho X reais para gastar com coisas que eu quero, mas não preciso. Passou disso, eu não compro. Isso exige que você faça escolhas. Você deixa de comprar qualquer coisa que aparece e começa a perguntar: isso é tão importante assim a ponto de usar parte do meu limite do mês? Eu prefiro isso aqui. Ou talvez guardar esse valor para algo que eu sei que quero muito mais. Essa simples regra corta uma boa parte dos impulsos. Porque quando você sabe que o seu balde de mimos é limitado, passa a pensar 2 vezes antes de entorná-lo inteiro numa compra qualquer. Outro limite poderoso é a regra do tempo. Você pode decidir, por exemplo: qualquer compra acima de X reais precisa esperar 24 horas. Eu não compro nada pelo impulso no mesmo dia em que vejo. Eu salvo, penso, vejo se ainda quero amanhã. Esse tempo é precioso. Ele permite que a emoção do momento diminua, que a ansiedade desça um pouco
para que outra parte sua, mais racional, mais tranquila, possa avaliar. Você vai perceber que muitas coisas que pareciam essenciais ontem, hoje já não fazem tanto sentido assim. Mais um limite importante é relacionado ao acesso fácil. Se você sabe que salvar o cartão em todos os sites e apps facilita os seus rompantes de compra, pode tomar uma decisão simples. Eu não deixo meus dados de pagamento salvos. Isso parece detalhe, mas não é. Quando você é obrigado a levantar, pegar o cartão, digitar tudo, às vezes esse micro esforço já te dá tempo suficiente para pensar: será que eu realmente quero isso agora? Outra atitude concreta é escolher momentos em que você não entra em apps de compra de jeito nenhum. Por exemplo, evitar abrir aplicativos de shopping à noite quando está mais cansada e emocionalmente vulnerável. Não ficar passeando por lojas online quando estiver triste, irritada ou muito ansiosa. Não usar compras como entretenimento. Você pode fazer acordos claros com você. Quando eu estiver muito mexida emocionalmente, eu não vou mexer com nada de compra. Eu não uso compras como passatempo. Se eu estiver entediada, vou fazer outra coisa. E aqui entra um ponto estoico muito importante. Essas regras não são impostas de fora, por alguém te controlando. São acordos internos, feitos por você, com você. Você não está sendo tratada como criança. Você está se tratando como uma adulta que reconhece seus pontos frágeis e decide se cuidar. Os estoicos tinham uma postura muito de responsabilidade amorosa consigo mesmos. Eles não passavam a mão na cabeça para justificar tudo, mas também não se destruíam com culpa. Eles diriam algo como: ok, eu tenho essa tendência. Então, vou criar condições ao meu redor que me ajudem a ser quem eu quero ser, e não refém dos meus impulsos. Limites também podem ter forma de prioridades claras. Por exemplo, meu foco neste ano é quitar dívidas. Meu objetivo é montar uma reserva de emergência de X meses. Quero guardar para uma viagem ou projeto específico. Quando você tem um objetivo concreto, fica mais fácil dizer não para aquilo que rouba esse objetivo. Na hora de comprar algo, você pode se perguntar: isso aqui está me aproximando ou me afastando do que eu disse que é importante para mim? E, de novo, a resposta sincera é o que vale. Talvez você descubra que andou dizendo sim demais para coisas que te afastam dos sonhos que, no fundo, você mais deseja. Os limites, então, não são proibições frias. São expressões práticas de amor próprio e de visão de longo prazo. Claro que, às vezes, você vai quebrar suas próprias regras. Vai ter mês que estoura o limite. Vai ter dia que compra sem esperar as 24 horas. E aí entra outra parte essencial do caminho estoico. Em vez de usar o erro como motivo para desistir, já estraguei tudo mesmo, você usa como material de aprendizado. Você olha para a situação e pergunta: o que aconteceu nesse dia? O que eu estava sentindo? O que eu posso ajustar nas minhas regras para me proteger melhor da próxima vez? Talvez você perceba que precisa de um valor de limite diferente. Talvez perceba que certos gatilhos são mais perigosos, como usar o celular na cama à noite. Talvez entenda que em dias muito difíceis, você precisa de outros recursos emocionais, não de um cartão de crédito aberto. Os limites vão sendo refinados com o tempo. Não são um quadro rígido que você escreve e nunca mais mexe. São estruturas vivas que acompanham o seu crescimento. O mais importante é, em vez de viver à mercê dos seus impulsos e do mundo, você passa a ter uma espécie de código de conduta interno, alinhado com quem você quer ser. Isso é profundamente estoico, porque no fim, o que está em jogo não é só o dinheiro que sai. É o tipo de pessoa que você está treinando todos os dias. Alguém que age de qualquer jeito, levada por qualquer emoção, ou alguém que aprende a se colocar limites saudáveis justamente para poder viver com mais leveza e paz. A grande virada
é entender que limites não tiram a sua liberdade, eles a protegem. Quando você escolhe suas regras de forma consciente, você não está perdendo algo. Você está ganhando o direito de olhar para sua vida, para seu dinheiro e para suas escolhas, com a sensação de que, mesmo num mundo caótico, existe um lugar onde você tem, sim, o comando, dentro de você. Chegando até aqui, talvez você esteja com duas sensações ao mesmo tempo. A primeira é um alívio. Finalmente as peças começam a fazer sentido. Você já percebe que não é doida, nem sem jeito, nem incorrigível. Existe uma lógica por trás das suas compras por ansiedade, e existe um caminho possível para sair desse automático. A segunda sensação pode ser um certo medo. Tá, eu entendi. Mas será que eu consigo colocar isso na prática? E é justamente por isso que, para encerrar esse vídeo, eu quero te propor um plano simples inspirado no estoicismo para você testar na sua vida real. Nada mirabolante, nada impossível. Coisas pequenas, mas que, se você levar a sério, podem marcar o começo de uma nova fase. Pensa nisso como um compromisso de 7 dias com você mesma. Dia 1. Observar sem julgar. No primeiro dia, você não vai tentar mudar nada. Seu único objetivo é observar. Cada vez que der vontade de comprar algo, anota o horário. Anota o que você queria comprar. E, principalmente, anota como você estava se sentindo naquele momento. Ansiosa, entediada, irritada, sozinha, cansada, com inveja de algo que viu. Você não vai se criticar, não vai se xingar. Vai apenas registrar como se fosse uma pesquisadora estudando sua própria mente. Os estoicos valorizavam muito essa capacidade de se observar. Quando você se observa, você deixa de ser só alguém levado pela corrente e passa a enxergar a correnteza. Só isso já muda muita coisa. Dia 2. Criar a pausa. No segundo dia, além de observar, você vai colocar em prática a pausa. Sentiu vontade de comprar? Antes de abrir qualquer aplicativo, respira fundo 10 vezes. Fecha os olhos, se der, e pergunta: o que está acontecendo aqui dentro agora? Talvez você descubra que não é sobre a promoção, nem sobre o objeto. É sobre um sentimento que está pedindo atenção. Pode ser desconfortável perceber isso, mas é justamente nesse desconforto que nasce a chance de escolher diferente. Dia 3. Perguntar: necessidade ou anestesia? No terceiro dia, além de observar e pausar, você vai praticar a pergunta-chave. Isso é uma necessidade real? Ou é anestesia emocional? Se for algo que você planejou, que cabe no seu orçamento, que faz sentido para o seu momento, ok. Se você percebe que a compra está vindo só da vontade de fugir do que está sentindo, anota isso. Mesmo que você ainda compre, o simples fato de se ver usando o consumo como anestesia já enfraquece o poder desse hábito. Ele deixa de ser invisível. Dia 4. Sentir o preço invisível. No quarto dia, você vai treinar um exercício mental bem direto. Antes de qualquer compra, grande ou pequena, pergunta: como eu vou me sentir quando a fatura chegar? Isso aqui vai trazer paz ou mais preocupação? Estou disposta a comprar também o pacote que vem junto. Culpa, medo, tensão. Não é para dramatizar tudo, mas para olhar a cena inteira e não só o brilho do momento. Os estoicos tinham o costume de imaginar as consequências de uma ação antes de realizá-la. É isso que você está fazendo aqui, se protegendo com antecedência. Dia 5. Respeitar os seus limites. No quinto dia, você escolhe conscientemente um limite para testar. Pode ser um valor máximo de gastos supérfluos para o próprio dia, a regra de não comprar nada acima de X reais sem esperar 24 horas, decidir que não vai abrir apps de compra depois de certo horário. O limite
não precisa ser perfeito. Ele precisa ser realista. O importante é, uma vez escolhido, você trata esse limite como trataria um compromisso com alguém que você respeita muito. Por quê? Porque, no fim das contas, é isso mesmo, um compromisso com você. Dia 6. Escolher um novo tipo de resposta. No 6º dia, o foco é substituir o hábito, não só podar. Toda vez que bater vontade de comprar para aliviar uma emoção, você vai testar outra coisa no lugar. Escrever por 5 minutos o que está sentindo. Dar uma volta rápida. Tomar um banho mais demorado e consciente. Mandar mensagem para alguém de confiança. Fazer uma oração, uma meditação, um exercício de respiração. Não precisa ser nada grandioso. Precisa ser uma resposta diferente da compra. A mensagem que você está passando para o seu cérebro é: quando eu me sinto assim, eu posso me cuidar de outras formas, não só gastando. Esse é um passo enorme em direção à liberdade interior. Dia 7. Revisar com honestidade e sem se destruir. No 7º dia, você vai olhar para tudo o que aconteceu ao longo da semana. Perguntar: em quais momentos eu quase comprei, mas consegui parar? Em quais momentos eu comprei mesmo assim? O que eu estava sentindo nessas horas? Qual desses exercícios fez mais sentido para mim? O que eu quero levar comigo daqui para frente? É muito importante. Nada de usar essa revisão como munição para se maltratar. Se a semana teve deslizes, isso não prova que você é um fracasso. Prova só que você é humana e que está mexendo em um padrão que foi construído ao longo de anos. Os estoicos erravam, todos os dias. A diferença é que eles usavam cada erro como material de treino, não como sentença final. Você pode fazer o mesmo. Depois desse mini plano, eu quero que você guarde uma imagem. Você, num futuro não muito distante, olhando para o seu extrato, para a sua organização, para o seu armário e sentindo menos caos, menos peso, menos culpa, mais clareza, mais calma, mais confiança em si mesma. Nada de perfeição, mas um estado diferente daquele em que você vive hoje, se sentindo sempre em dívida com todo mundo, inclusive com você. Essa versão sua não aparece num passe de mágica. Ela é construída em momentos como quando você sente o impulso e decide respirar, quando você fica triste e, em vez de abrir o app de compras, escolhe ligar para alguém, quando você olha para um produto, gosta, mas diz: não agora, eu tenho outros planos para esse dinheiro. Quando você quebra uma regra que tinha feito, reconhece, ajusta e recomeça. Cada uma dessas pequenas cenas é um ato de estoicismo aplicado à sua vida real. É você escolhendo ser mais dona de si em um mundo que vive tentando te fazer esquecer disso. No fim, controlar impulsos de consumo não é só sobre gastar menos, é sobre se abandonar menos, é sobre aprender a ficar com você nas emoções difíceis, sem precisar correr para a anestesia mais próxima. É sobre construir uma vida em que o dinheiro, as coisas e as compras tenham o lugar certo. Importante sim, mas nunca central. Você vale mais do que qualquer promoção. A sua paz vale mais do que qualquer oferta imperdível. E a sua liberdade interior vale mais do que qualquer sensação rápida de alívio. Se esse vídeo te ajudou a enxergar isso, já valeu. E se você quiser continuar aprendendo a trazer o estoicismo para o seu dia a dia, com boletos, responsabilidades, relações, ansiedade e tudo mais, fica aqui comigo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com alguém que vive preso no mesmo ciclo. Talvez essa conversa seja o começo de uma nova história. Uma história em que você não é mais guiada por impulsos, mas por escolhas, e principalmente por quem você quer se tornar. No fim, controlar impulsos de consumo não é só sobre gastar menos. É sobre se abandonar menos.
É sobre aprender a ficar com você nas emoções difíceis, sem precisar correr para a anestesia mais próxima. É sobre construir uma vida em que o dinheiro, as coisas e as compras tenham o lugar certo. Importante, sim, mas nunca o centro da sua identidade. Você vale mais do que qualquer promoção. A sua paz vale mais do que qualquer oferta imperdível. E a sua liberdade interior vale mais do que qualquer sensação rápida de alívio. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou a enxergar um pouco melhor os seus padrões ou te deu coragem de tentar algo diferente, eu quero te fazer um pedido bem simples. Me conta aqui nos comentários. Como você se sentiu ouvindo tudo isso? Te trouxe algum insight? Você se lembrou de alguma situação específica que viveu? Se você se sentir à vontade, compartilhe um pedaço da sua história. Você não imagina quantas pessoas podem se sentir menos sozinhas quando leem alguém dizendo: "Eu também passo por isso". E se fizer sentido para você, salvar esse vídeo para revisitar em dias mais difíceis e compartilhar com alguém que vive dizendo que compra quando está ansiosa. Às vezes, uma conversa como essa é exatamente o que a pessoa precisava ouvir para começar uma mudança. Se quiser continuar trazendo o estoicismo para a sua vida real, com boletos, responsabilidades, relações e tudo que vem junto, fica aqui comigo. Se inscreva no canal, porque a gente ainda vai caminhar bastante lado a lado.